Fala galera, nesse vídeo vamos ver como o assunto de funções trigonométricas pode ser cobrado no PAS. Para ver melhor isso, vamos ver o item 87 da prova do PAS 2 de 2019, o item 87, que é um item discursivo aí, do tipo D. E basicamente, o que ele fala no contexto, galera? Ele dá um contexto sobre comportamentos sociais de insetos, mais específico aí de formigas, e depois ele dá um gráfico indicando as posições de ninhos de formigas. Lembrando que o eixo X está em metros e o eixo Y em metros, beleza? E ele diz o seguinte, né? Considerando que haja um caminho que liga todos os ninhos citados e que esse caminho possa ser representado pelo gráfico de uma função na forma f de x é igual a m cosseno de nπ de x, faça o que se pede nos itens 1 e 2 a seguir. E ele pede para determinar os menores valores não negativos de m e n, de modo que o caminho descrito pelo gráfico da função f de x é igual a m cosseno de nπ vezes x, passe por todos os ninhos. Beleza, primeira coisa aí, galera. Ele diz que é uma função cosseno. Lembrando que tanto a função seno quanto a função cosseno têm a forma de uma onda, tá? Então a gente já pode esboçar esse gráfico, que inclusive é o que ele pede aqui no item 2, né? Ele pede para esboçar no sistema de coordenadas o gráfico da função encontrada no item 1. Só que aqui ele já dá, né, galera, todos os pontos e a gente pode ligar esses pontos aqui para responder essa questão. Então, como que vai se parecer o desenho desse gráfico, né? Vamos fazer um esboço aqui. Começamos lá pelo B, sobe para o A, desce ali até o ponto D, depois vai subir lá no ponto C, e aí volta para o ponto E. Então, é uma questão que, assim, a gente não necessariamente precisava fazer um item após o outro. Para esboçar o gráfico, dá para continuar aqui o desenho para mostrar, até colocar mais pontos que não indicariam necessariamente ninhos. Talvez ficaria até mais completo na sua resposta. E aí ele pede para determinar aí, os valores de m e n, os menores não negativos, tá? Deixa eu ver, de modo que o caminho descrito pelo gráfico dessa função que a gente fez passe por todos esses pontos. Então, isso aqui que a gente fez tem que valer. Lembrando, galera, que como que é a forma de uma função trigonométrica? F de x é igual a mais b vezes o seno, ou no caso dessa questão, cosseno de cx mais d. Lembrando que o x é a variável, o valor pode mudar a, b, c e d não. São valores fixos, tá? E é importante saber que cara que é esse a, quem é o b, o c e o d também. O a, galera, lembra sempre que é o valor médio. Tá? Então, repara que nessa função aqui, a gente tem um valor máximo e um valor mínimo, não vai passar disso. Tá? Lembra lá do círculo trigonométrico. O valor máximo que o cosseno pode assumir é mais 1 e o valor mínimo é menos 1. A não ser que, né, no caso de uma função trigonométrica, ele esteja multiplicando algum número, que é o b. Ou seja, esse b, galera, a gente chama de amplitude. Tá? É a amplitude. E aqui no caso a gente vai ter o c ainda, que o c vai ser a frequência angular. E como que a gente calcula a frequência angular? Lembrando, né, a frequência angular que vai ser o c, a gente encontra através da fórmula do período, que o período é o tempo que a função leva para completar um ciclo. E esse tempo vai valer 2π dividido pelo módulo de c.
beleza? E aí dá para chegar no valor do C. E o D é um cara que tem que tomar muito cuidado, porque o que ele faz é arrastar a função horizontalmente. Então, muitas vezes a gente confunde o que é uma função seno e uma função cosseno por causa desse cara, tá? Galera, então vamos lá, um de cada vez, né? De cara aqui, nesse gráfico, dá para ver que o valor médio é zero. Então, voltando aqui, o valor médio é igual a zero. A amplitude, no caso, é a distância do valor médio até o máximo ou do valor médio até o mínimo, tá? Não pode ser diferente essas distâncias aqui, tem que ser a mesma distância. No caso aqui, a gente pode ver que vai do zero até o 5 no caso, tanto que, ó, olha as coordenadas do C que ele dá lá em cima, 0 e 5, beleza? Então, no eixo Y ele bate lá no 5, então a amplitude vale 5. E o período, né, o tempo que ele leva para completar um ciclo. Galera, para pegar essa distância que a gente vai precisar usar, no caso, que não vai ser tempo, porque o eixo x está em metros, né? A gente pode pegar ou a distância de dois máximos, tá? Ou a distância entre três médios, que aí ele completa um ciclo, né? Ele começa no zero, passa pelo ponto máximo, vem para o ponto mínimo e volta para o zero, beleza? Dá para a gente pegar essas distâncias. Então a gente tem que ver a distância do x do A até o x do C, tá? No eixo x, o C vale zero, beleza? E o A aqui aparentemente vale menos 4. Vamos ver lá. Cadê o A? Aí vale menos 4 realmente, beleza? Ou seja, o período vale 4. E aí a gente pode aplicar nessa conta. 4 vai ser 2π sobre o módulo de C. Logo, o módulo de C vai valer 2π dividido por 4 vai dar π sobre 2. E aí a gente tem o que é suficiente para montar a questão. Por quê? O A a gente já viu que vale zero, então aqui ele já não aparece nessa função. E o D não tem ninguém somando aqui dentro do parêntese, né? O que está sendo multiplicado pelo cosseno. Então, a gente não vai ter A e não vai ter D. Então, o que a gente precisa é dos valores da amplitude e da frequência angular, tá bom? E aí, vamos colocar aí na função. Então, no caso, essa função vai ser f de x é igual a amplitude aí deu 5, cosseno de C, que no caso pode ser ou mais π sobre 2 ou menos π sobre 2. Vamos usar o mais aí. π sobre 2, x. Só que aí ele fala o seguinte, que essa função f de x, né, ele coloca algumas incógnitas. Vamos escrever ela aqui embaixo, tá? F de x é igual a m cosseno de nπx, tá? Então, galera, quanto que vai valer m, quanto que vai valer n? Nesse caso aí, o m vale 5 e o n é o número que está multiplicando o π, né? No caso aí, é 1/2 que está multiplicando o π. Logo, m é igual a 5, aí na resposta, e n é igual a 1/2. Repara numa coisa aqui, tá? Quando ele pede para determinar, ele pede os menores valores não negativos de mn. Por isso, gente, que aqui, quando a gente chegou no módulo, para cá a gente já passou positivo.
tá bom? Então, galera, assim que resolver essa questão, você pode praticar mais questões aí de função trigonométrica, muito importante saber tanto montar o gráfico através de uma função ou pegar um gráfico e fazer o que a gente fez, que é descobrir qual que é a função para praticar. Muito bom também treinar questões upais aí, beleza? E até o próximo vídeo.